Fala, nação rubro-negra. Seja bem-vindo ao canal Notícias do Mengão Oficial, o seu espaço sagrado para ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do nosso Flamengo. Tem reforço chegando? Negociação em andamento? Treta nos bastidores? Aqui você fica sabendo primeiro. Fogo, então já mete o dedo no like, ativa o sininho das notificações e vem com a gente viver a emoção de ser Mengão. Bora pro vídeo. A situação de Everton Cebolinha no Flamengo voltou a ganhar enorme repercussão nos bastidores, especialmente após informações vindas do Rio Grande do Sul indicarem que Tite estaria agindo na surdina para tentar levar o atacante ao Grêmio em 2026. A notícia surpreendeu até mesmo alguns dirigentes, que veem o movimento como real e potencialmente forte, dado o peso do treinador e sua relação histórica com o clube gaúcho. Cebolinha, embora tenha mostrado lampejos de muita qualidade ao longo da temporada, vive um momento de oscilação. Perdeu espaço no time titular, conviveu com lesões importantes e não conseguiu atingir a regularidade que o torcedor esperava quando chegou como grande contratação. Essa combinação abre uma brecha natural para especulações e possíveis negociações, algo que o mercado rapidamente percebeu. Segundo o setorista Fábio Vargas, Tite, que estaria acertado nos bastidores com um dos candidatos à presidência do Grêmio, já teria apresentado uma lista de reforços considerados essenciais para aceitar o retorno ao clube. Entre eles, um nome que aparece como prioridade é justamente o de Everton Cebolinha, atleta com quem o técnico trabalhou tanto no Flamengo quanto na seleção brasileira, e cujo estilo ele conhece profundamente. A ideia de Tite é promover uma reformulação imediata no elenco, caso assuma o comando do Grêmio, e montar um time capaz de disputar títulos já na primeira temporada. Cebolinha se encaixaria nesse plano como peça de velocidade, drible e repertório de jogadas pelo lado esquerdo, zona onde o treinador historicamente gosta de ter atletas agressivos e com capacidade de quebrar linhas. Do lado do Flamengo, a leitura é de cautela. Embora o atacante não viva seu melhor momento, o clube não pretende se desfazer de um jogador de alto valor de mercado por qualquer oferta. Os valores citados nos bastidores são descritos como astronômicos, já que o Mengão investiu pesado para trazê-lo da Europa, e só aceita conversar mediante uma proposta realmente vantajosa. Ainda assim, o fato de Cebolinha ter perdido espaço e não ter conseguido retomar o protagonismo deixa o cenário aberto. Se o atleta demonstrar desejo de retornar ao Grêmio, o caminho pode ficar ainda mais acessível para negociações na próxima janela. No momento, porém, tudo segue em estágio inicial, com especulações e monitoramento intenso. Enquanto isso, o Flamengo foca dentro de campo. A reta final de Brasileirão exige atenção total, já que o Palmeiras abriu 3 pontos na liderança e coloca pressão máxima sobre o elenco. No domingo, contra o Santos no Maracanã, o rubro-negro precisa vencer para seguir vivo na disputa. Everton Cebolinha vive talvez um dos momentos mais decisivos desde que foi contratado pelo Flamengo. Depois de chegar com enorme expectativa, cercado por um investimento pesado e carregando o rótulo de reforço de impacto imediato, o atacante viu sua trajetória oscilar ao longo das temporadas. Agora, com a forte especulação envolvendo uma possível investida de Tite para levá-lo ao Grêmio, a pressão interna cresce, tanto no clube quanto no próprio atleta, para uma resposta que reafirme seu valor dentro do elenco rubro-negro. No Flamengo, a avaliação técnica sobre Cebolinha é clara. Ele tem recursos individuais acima da média, aceleração, drible curto e capacidade de desequilibrar. Mas a comissão enxerga que o jogador precisa dar um passo além no quesito regularidade, elemento essencial para se manter entre os protagonistas do time. Quando entra em boa fase, é um jogador que muda o ritmo da partida. Quando cai, perde intensidade e acaba sendo engolido pela concorrência dentro de um elenco altamente qualificado. E é justamente essa irregularidade que abre espaço para especulações como a de um retorno ao Grêmio. Internamente, ninguém descarta que uma possível troca de ambiente possa fazer o atleta reencontrar seu auge, algo que o clube gaúcho acredita fortemente, ainda mais com Tite conduzindo o projeto. O treinador é fã declarado das características de Cebolinha e acredita que pode reconstruir sua melhor versão, assim como fez anos atrás com outros jogadores de lado de campo que trabalharam com ele. No entanto, há outro lado dessa história. O Flamengo não pretende facilitar qualquer saída. Para além da questão esportiva, o clube entende que ainda há potencial de crescimento no jogador e trabalha para resgatar o melhor de sua performance no próprio ninho do Urubu. O discurso interno é de que Cebolinha tem condições de virar a chave no final da temporada e se recolocar como peça importante, especialmente em jogos decisivos, onde sua intensidade costuma fazer diferença. Além disso, o atleta mantém boa relação com o grupo e não demonstra, ao menos por enquanto, insatisfação ou desejo de deixar o Flamengo.
Seus agentes seguem monitorando o mercado, mas a palavra final será sempre do clube, que exige valores altos em qualquer negociação envolvendo o atacante. Com o Flamengo disputando ponto a ponto o topo da tabela com o Palmeiras, a expectativa é de que Cebolinha possa ser uma arma para a reta final do Brasileirão. O staff do jogador acredita que ele ainda pode produzir mais neste final de ano e apagar qualquer dúvida sobre sua permanência em 2026. O momento pede entrega máxima, e o atacante sabe que está diante de uma rara oportunidade de reconquistar espaço justamente quando o time mais precisa de profundidade ofensiva. O nome de Luiz Henrique, atualmente no Zenit, voltou a circular com força entre os bastidores do Flamengo. Ainda que não exista qualquer negociação em andamento, fontes internas confirmam que o jogador agrada, e muito, ao departamento de futebol rubro-negro, especialmente pela versatilidade, pela capacidade de quebrar linhas e pelo estilo físico que encaixa perfeitamente no modelo atual do time. Mas, por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, sem proposta oficial, sem tratativas e sem movimentações concretas entre os clubes. A diretoria do Flamengo observa Luiz Henrique desde seus tempos de Betis, quando o atacante chegou a ser alvo de sondagens. A transição para o Zenit aumentou ainda mais a dificuldade de qualquer tipo de avanço, já que o clube russo trabalha com cifras altas, contratos robustos e pouca abertura para liberar atletas no meio da temporada europeia. Hoje, qualquer movimento para tirá-lo de lá exigiria um investimento pesado, algo que o Flamengo só considera quando o cenário é realista e alinhado internamente. O que existe no momento é uma análise estratégica. O Flamengo sabe que pode perder jogadores de lado de campo no próximo ciclo, especialmente com a possibilidade de saída de nomes como Everton, Cebolinha ou até mesmo propostas futuras por jovens da base. Luiz Henrique, por ser jovem, forte fisicamente e com características de desequilíbrio, entra como uma peça que poderia elevar o nível do elenco. Mas, de novo, nada passou da discussão interna e de um monitoramento distante. Outro ponto importante: apesar do interesse, o staff de Luiz Henrique não sinalizou qualquer desejo de retorno imediato ao futebol brasileiro. Ele vive bom momento no Zenit, tem visibilidade no cenário europeu e ainda busca espaço em possíveis convocações para a seleção. Para que o Flamengo avançasse, seria necessária uma combinação muito específica: vontade do jogador, abertura do clube russo e condições financeiras muito bem planejadas. No Ninho, o discurso é claro: o Flamengo não trabalha com improviso. Qualquer contratação de peso segue critérios rígidos, principalmente quando envolve grandes cifras. Assim, por mais que Luiz Henrique seja visto como o nome ideal para reforçar o elenco, a realidade é que hoje o cenário não passa de uma ideia na prateleira, pronta para ser revisitada apenas se o contexto mudar. Por enquanto, o torcedor pode encarar tudo como aquilo que realmente é: especulação, sem negociação, sem contato oficial e sem expectativa de avanço imediato. Ainda assim, internamente, ninguém esconde que o nome permanece no radar. Porque, se um dia as condições se alinharem, Luiz Henrique é exatamente o tipo de reforço que o Flamengo gostaria de ter. Fala, nação rubro-negra. Quer seguir acompanhando todas as novidades sobre reforços, saídas, bastidores? Então inscreva-se agora no canal Notícias do Mengão Oficial no YouTube e fique por dentro de tudo. Clique aqui para se inscrever. Canal Notícias do Mengão Oficial. Ative o sininho, curta, compartilhe e vibre com cada passo do Mengão rumo à glória. Isso aqui é Flamengo.